A voz chocante revela segredos sombrios, o que minha mãe escondeu por anos. A chuva caía forte em Lisboa, a cidade envolta em um manto de névoa e mistério. Era uma tarde comum, até que Sofia recebeu um telefonema perturbador. Dona Emília, sua avó de 78 anos, estava chamando-a para uma conversa que prometia mudar tudo. Desde pequena, Sofia admirava sua mãe, Ana, uma mulher de aparências impecáveis que vivia em um mundo de sorrisos e perfeição. Mas aquela tarde estava prestes a desdobrar um véu de segredos que a jovem nem sonhava que existissem. Ao chegar à casa tradicional de Dona Emília, os móveis antigos pareciam sussurrar histórias do passado. Fotos em preto e branco adornavam as paredes, cada uma refletindo um momento que Sofia pensava ser inocente, mas que agora parecia carregado de sombras. O aroma de chá de ervas preenchia o ar, intensificando a sensação de expectativa e ansiedade. Dona Emília esperava com um olhar profundo e enigmático. Sofia, há coisas que você não sabe sobre sua mãe e a nossa família. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A avó começou, sua voz tremendo levemente. As palavras dela traziam um peso que fez o coração de Sofia acelerar. O que poderiam ser tão terríveis a ponto de serem guardados por tantos anos? À medida que Dona Emília falava, Sofia sentia um nó na garganta. Histórias de dificuldades, escolhas dolorosas e um passado sombrio começaram a se desenrolar. Cada lembrança contada parecia desmanchar a imagem perfeita que tinha de Ana. Houve o tempo em que a sua mãe fez escolhas que a mudaram para sempre. E essas escolhas nos afetaram, revelou Dona Emília. E cada frase a deixava mais intrigada. Mas o terror não terminava ali. Um nome surgiu nas histórias que Dona Emília compartilhou. O espectro do passado que ainda pairava sobre suas vidas. Alguém que sabia de tudo. Alguém que poderia expor os segredos que agora estavam se revelando. Sofia sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? E por que sua avó, que sempre teve um jeito reservado, decidiu quebrar o silêncio naquele momento tão delicado? Com cada revelação, mais perguntas surgiam. Quem realmente era sua mãe? O que significavam as olhadas furtivas e os suspiros pesados que Sofia nunca conseguira entender nas reuniões familiares? E mais importante, como isso mudaria o relacionamento que ela tinha com Ana? A busca por respostas começou a parecer uma armadilha, levando-a a um labirinto sem fim, onde a verdade poderia ser tanto libertadora quanto devastadora. Quando Dona Emília finalizou sua narrativa abruptamente, uma tempestade rugiu lá fora. Um trovão ressoou, como se o universo estivesse dando um aviso. O medo e a angústia a consumiam, e Sofia se viu em um mar de incertezas. O que ela faria com as novas informações? E até onde estava disposta a ir para proteger sua mãe, mesmo quando as barreiras da proteção começavam a desmoronar? A jovem tomou um fôlego profundo, sentindo que a história da sua família, entrelaçada com amor e segredos,
agora se tornava uma corrida contra o tempo e as consequências. As dúvidas a acompanhavam e a jornada para desvendar a verdade apenas começava. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Emília terminou sua narrativa e o silêncio que se seguiu foi esmagador. A tempestade lá fora rugia como se estivesse em sintonia com a confusão. O coração de Sofia. As revelações reverberavam na mente da jovem. Uma confusão de memórias e emoções que giravam como um furacão. Mas antes que ela pudesse absorver tudo, o som de algo quebrando na cozinha interrompeu seu torpor. Sofia ficou tensa. Um espasmo percorreu seu corpo. "O que foi isso?" ela perguntou, olhando para a avó com uma fração de esperança de que não fosse nada. Mas Dona Emília não respondeu. Apenas olhou para a porta da cozinha, como se suas próprias lembranças a tivessem paralisado. A jovem se levantou lentamente, o batimento cardíaco acelerando. Com passos leves, ela avançou em direção ao barulho que ecoava entre os ruídos da chuva. Ao entrar na cozinha, o que viu a fez congelar. O chão estava coberto de cacos de porcelana e no centro da bagunça havia uma caixa de madeira que agora estava aberta, revelando fotos antigas e uma pequena caixa de pérola. Seu coração batendo descompassado. Abriu-a devagar e encontrou um colar com um pingente de pérola. Mas o que a surpreendeu foram as cartas que estavam dentro. As palavras arranhadas em tinta desbotada começaram a contar uma história que a jovem estava longe de imaginar. As coisas não são o que parecem. Uma frase se repetia em várias cartas, cada uma escrita por uma mulher diferente. Assim que Sofia leu aquilo, um frio percorreu sua espinha. 8 cartas, todas falando sobre erros do passado, traições e um nome surgindo de novo. Helena. O nome era desconhecido para ela. Quem era essa mulher? Sofia levantou os olhos e encontrou Dona Emília na porta, pálida e tremendo. Você não deveria ter visto isso. Não agora. A tensão no ar era palpável. Essas cartas, elas pertenciam à sua mãe e a outras mulheres da família. Elas falam sobre segredos que nunca deveriam vir à tona. Segredos? Que segredos? Sofia gritou, a frustração e a confusão transformando sua voz em desespero. O que mais você esconde de mim? Quem é Helena? Dona Emília hesitou. Mas antes que pudesse responder, o telefone na sala tocou, rompendo a tensão. Ambas se entreolharam e o som da chamada parecia um prenúncio, como um aviso que ecoava em suas almas. Deixe que eu atenda, disse Dona Emília, com uma urgência que não combinava com sua idade. Fique aqui, não toque em nada. Mas a curiosidade da jovem era maior.
Com as cartas na mão, ela leu mais rápido, absorvendo os trechos como se fossem revelações. A luz da cozinha oscilava, quase como se estivesse respondendo à profundidade dos segredos que estavam sendo expostos. As cartas falavam de uma relação secreta, de amor proibido e de uma escolha devastadora. No entanto, o nome de Helena surgia novamente, e a conexão começava a se formar como um quebra-cabeça que estava prestes a se completar. Quando Dona Emília retornou, seu rosto estava pálido como a lua. Precisamos ir embora, Sofia. Agora. Havia um tom de apelo no olhar da avó, mas antes que pudessem sair, a porta da frente se abriu com um estrondo e alguém entrou, pálido e com os olhos arregalados. Era um homem que Sofia não reconhecia, mas algo em sua expressão a fez sentir um novo arrepio. Ele trazia as sombras do passado que todos temiam. Sofia, ele disse, a voz arrastada e tensa. Nós precisamos conversar. É sobre Helena e sua mãe. Todo o ambiente se desfez ao redor dela. O ar ficou pesado e uma nova onda de pânico a tomou. Quem era aquele homem? O que ele sabia? E mais importante, que relação ele tinha com todo aquele mistério? O labirinto de segredos estava apenas começando a se revelar, e a verdade que Sofia tanto buscava poderia ser mais devastadora do que nunca imaginou. Era um homem que Sofia não reconhecia, mas algo em sua expressão a fez sentir um novo arrepio. Ele trazia sombras do passado que todos temiam. Sofia, ele disse a voz arrastada e tensa. Nós precisamos conversar. É sobre Helena e sua mãe. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. A confusão se espalhou pelo rosto de Sofia e um misto de curiosidade e medo a envolveu. Quem é você? O que sabe sobre minha mãe e Helena? Ela mal conseguiu conter a explosão de perguntas. Meu nome é Miguel, o homem se apresentou, com uma dificuldade visível. E eu sou seu pai. A revelação caiu sobre Sofia como uma bomba. Nó se formou em sua garganta e seu coração começou a disparar. Você está mentindo, gritou ela, a incredulidade ecoando em cada palavra. Meu pai morreu quando eu era pequena. Não, Sofia, ele não era quem você pensa. A verdade é muito mais complicada. Miguel tentou explicar, a expressão angustiada atribuída ao peso do que tinha que revelar. Eu e sua mãe, nós temos um passado juntos. Helena, ela era minha irmã. E sua mãe não só fez escolhas difíceis, ela viveu uma vida de mentiras. Sofia hesitou. O mundo dela parecia girar. Mentiras? O que você está dizendo? Como ela poderia ter mentido sobre isso? Porque o segredo não dizia apenas respeito a ela. Ele envolve você. E a cada dia que passa, sinto que estamos todos em perigo. Miguel olhou ao redor, como se a própria casa pudesse ouvir. Eu vim aqui porque alguém está prestes a nos encontrar. Alguém que sabe mais do que você gostaria de imaginar. Por que eu deveria acreditar em você? Sofia estava pronta para se defender. Mas uma parte dela desejava que ele estivesse certo,
que existisse algo mais que conectasse tudo isso. Você não conhece minha mãe. Eu conheci sua mãe, Sofia. Durante anos, nós estávamos juntos, mas ela decidiu se distanciar por sua segurança e por um crime que cometeu. Algo que nunca deveria ter acontecido e que ainda assombra todos nós. As palavras dele pareciam à beira de uma nova explosão emocional. Eu quero proteger você e a sua mãe, mas a verdade precisa vir à tona. E nesse momento, a cozinha pareceu ranger sob uma tensão palpável. O eco da tempestade lá fora se intensificou, e como o barulho de um trovão, algo aconteceu. As luzes piscaram e apagaram, mergulhando tudo numa escuridão súbita. Dona Emília! Sofia gritou, sua voz tremia, e a insegurança a envolveu com força. Onde você está? Miguel se moveu em direção à porta. Precisamos sair agora! O desespero em sua voz era claro. Sofia tentou seguir o instinto, mas ao tentar se mover, ouviu um barulho vindo do corredor. Um estalo, um movimento. O pânico tomou conta, e antes que pudesse pensar em qualquer coisa, a porta da cozinha se abriu abruptamente, revelando uma figura encapuzada. Seus olhos brilharam em um tom avermelhado, iluminados apenas pelos relâmpagos que cruzavam o céu. Sofia! Dona Emília apareceu no campo de visão, pálida e tremendo, mas a expressão dela não era de alívio. Não olhe para ele! Corra! A urgência em sua voz a alertou para um perigo que nada tinha a ver com a tempestade lá fora. Mas era tarde demais. A figura encapuzada avançou, revelando uma faca reluzente nas mãos. O horror se estampou no rosto de Sofia. Eu sabia que vocês viriam. O ser disse, com uma voz que ecoou como um eco sombrio. É hora de acabar com os segredos. Sofia sentiu seu coração parar. O que era isso? O que essa pessoa sabia? E como tudo isso se conectava com seu passado? A única coisa que restava era a urgência de fugir. Em meio ao caos, o desejo ardente de descobrir a verdade se misturou com o medo pela própria vida. A tempestade continuava a rugir lá fora, mas a verdadeira tempestade estava dentro da casa. E em meio a tudo isso, a pergunta ardia em seu íntimo. Quem era realmente a mulher que chamava de mãe? A figura encapuzada avançou e, no coração de Sofia, parecia correr uma maratona. Dona Emília gritava para que elas corressem, mas o medo a paralisava. Sofia, escape! A voz dela cortou o ar, mas algo em meio ao caos fez o tempo parecer desacelerar. O que você quer? Sofia perguntou, sua voz embargada. Quem é você? Os olhos vermelhos da figura brilhavam como brasas na escuridão, e ela ergueu a faca, o metal reluzente refletindo os relâmpagos que iluminavam a sala. Chegou a hora de acabar com a mentira, a figura declarou, sua voz baixa e ameaçadora. E você, Sofia, é a chave para isso. Os músculos de Sofia se contraíram. Algo naquele tom a deixava em estado de alerta. A figura disse seu nome, como se tivesse um poder que a deixou gelada. Miguel se lançou. À frente. Fique atrás de mim, Sofia. A proteção dele, misturada à sua própria confusão, parecia um pequeno fio de esperança no meio daquele pesadelo.
Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, palavras explosivas saíram da boca da figura. Você não sabe a verdade sobre quem realmente é, não é, Sofia? A tempestade rugia lá fora e o barulho parecia ecoar os sentimentos crescentes de confusão e desespero. O que você quer dizer com isso? Sofia questionou, mal conseguindo compreender. A figura fez uma pausa, como se estivesse pesando suas palavras. Você não é filha da sua mãe, seu verdadeiro pai. O sorriso sinistro se alargou. É alguém bem mais próximo. Sua mãe a escondeu por anos. E agora chegou a hora de você descobrir a verdade. As palavras dela explodiram em sua mente. A confusão se intensificou. Tudo que Sofia acreditava sobre sua família estava desmoronando. Dona Emília ficou pálida. Um olhar de desespero cruzou seu rosto. Não ouça. Isso é uma mentira, Sofia. O desespero na voz dela foi palpável, mas a figura continuou a avançar, ignorando as súplicas. Tudo que você conhece, tudo que ama, é uma ilusão. Helena não é apenas uma sombra do passado. Ela é parte do que você realmente é. A figura se inclinou um pouco à frente e Sofia sentiu o calor do medo se espalhando por todo seu corpo. 2 barulhos ecoaram. A primeira, uma batida forte que parecia vir da janela, seguida pelo estalo da faca, enquanto a mulher encapuzada se movia rapidamente. No instante, tudo mudou. Miguel se lançou à frente e, em uma fração de segundo, a faca cortou o ar. O impacto foi devastador. Sofia gritou, seu coração disparado, enquanto Miguel se dobrava, uma expressão de dor estampada em seu rosto. Não! Ela não conseguia acreditar no que via. Ele estava protegendo-a. E agora ele estava se ferindo. A figura olhou para Sofia, um ar de satisfação nos olhos. E agora você vê a verdade. Você precisa escolher o que quer fazer com o que sabe. Ao falar, ela parecia se agitar, a energia ao redor dela mudando. A tempestade lá fora aos poucos deu lugar a uma calmaria estranha. A tensão tremia no ar. Não, não, por favor, Sofia implorou, a angústia a consumindo. Miguel estava no chão e ela não sabia se era tarde demais. O horror refletido no rosto de sua avó fez seu coração doer ainda mais. Ali, no meio de tudo, em meio a uma tempestade de emoções e revelações, a verdade parecia mais próxima e mais distante ao mesmo tempo. Sofia sentiu que um abismo se abria sob seus pés. Quem sou eu? Sussurrou, quase sem áudio. E não havia resposta. A figura encapuzada estava agora diante dela, mais próxima do que nunca. A escolha agora é sua, Sofia. Decida bem, ou você pode perder tudo. E com essas palavras, a pressão aumentava a cada segundo, a sede por respostas a consumindo, enquanto a figura desaparecia na escuridão que se seguia. Todo o peso da situação, todo o sentimento de traição, a verdade pairando no ar como um veneno, toda a história da sua vida girava em torno daquele momento, e a única coisa que restava era o silêncio ensurdecedor.
pontuado apenas pelo lamento de Miguel no chão. O que ela faria agora? As escolhas que tomasse a levariam para um caminho sem volta. E a verdade que poderia liberá-la ou aprisioná-la estava mais próxima do que jamais imaginou. A figura encapuzada estava agora diante dela, mais próxima do que nunca. A escolha agora é sua, Sofia. Decida bem, ou você pode perder tudo. Com essas palavras, a figura desapareceu na escuridão, deixando um silêncio pesado na sala. O coração de Sofia pulsava descontroladamente. Suas mãos tremiam enquanto olhava para Miguel, agachado no chão, a dor estampada em seu rosto. Miguel! Ela se lançou em direção a ele, sentindo um nó na garganta. Fique comigo por favor. A angústia a invadia, e foi então que percebeu. A faca, o brilho na luz da tempestade. E não estava apenas ferido. Dona Emília! Ela gritou, mas a avó não se moveu, ainda paralisada pelo terror. Miguel tentou erguer a mão, seu rosto pálido como a lua. Sofia, você precisa sair daqui. Agora. Era um sussurro entrecortado, como se cada palavra fosse uma luta. Ela segurou seu braço, a carne quente se misturando com o frio do medo. Mas antes que pudesse responder, outro ruído cortou o ar. Um estrondo na porta da sala. A entrada estourou e um grupo de figuras apareceu, seus rostos iluminados apenas pela luz relampejante. A tensão aumentou. Sofia mal conseguiu distinguir quem eram. Havia homens e mulheres, suas expressões cheias de intenções obscuras. Como se tivessem vindo cumprir um propósito maligno. É hora de pôr um fim a isso, disse uma mulher alta, com cabelos curtos e um olhar penetrante. Sabemos o que sua mãe fez, e você está no meio de tudo isso. Sofia se sentiu como uma marionete em uma trama enredada. O que você sabe sobre minha mãe? Gritou, uma mistura de desafio e medo na voz. Aquela nova chegada só aumentava sua confusão. Ela não é quem você pensa que é, Sofia, continuou a mulher, seu tom grave. Helena, sua verdadeira mãe, fez um pacto, e você é a chave para todo esse terror. As palavras soaram como um eco no coração de Sofia, um choque que reverberava. O que você está falando? Helena é uma estranha. Nesse momento, a imagem de Helena começou a se formar em sua mente e algo se agitou no fundo dela. Você tem que ouvir. Você não faz ideia de como tudo isso está conectado. Há anos, sua família esconde uma verdade terrível. Miguel, tentando se levantar, interrompeu. Sofia, você precisa acreditar nela. A vida que você pensa que você tem é uma farsa. As palavras dele cortaram o ar e o mundo começou a girar novamente. Mas meu pai, ela se lembrou de tudo que havia sido contado, das mentiras que a cercavam. Seu pai está vivo, Sofia, disse a mulher, roubando o ar de seus pulmões. E ele, surpresa, a mente dela girava como um furacão. Não, isso não pode ser verdade. Mas havia uma fissura na sua crença, uma dúvida que começava a ganhar força. A figura encapuzada poderia representar algo muito maior, um jogo de sombras, uma orquestra de segredos que mantinham a verdade oculta. Escute a mim. Precisamos juntar os pedaços e deter isso antes que seja tarde demais. A mulher insistiu, um toque de desespero em sua voz. Mas não houve tempo para decidir. Do nada, um grito cortou a cena.
Uma nova figura surgiu por trás das sombras. Vinha em disparada, o rosto horrorizado. Era um homem que ela reconheceu. Dona Emília. Ele estava vestido de maneira semelhante ao grupo, mas o desespero em seus olhos era real. Eles não devem saber tudo, Sofia. Os segredos vão te destruir. Sofia olhou para a avó e a confusão se intensificou. O que estava acontecendo? Que mentiras estavam escondidas sob a superfície? O homem que a amava, que havia sido uma presença silenciosa, era parte do jogo, parte do plano. O ambiente pulsava com tensão e segredos, e enquanto o relâmpago iluminava a cena, a única coisa que restava era a certeza de que tudo estava prestes a desmoronar. Com as palavras ecoando na mente, você não é quem pensa que é. Sofia percebeu que a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas e se essa verdade a consumisse? Sofia sentiu o chão tremer sob seus pés, e a única coisa clara era que agora o jogo tinha mudado. Uma escolha fatídica estava diante dela e, ao olhar para as figuras ao seu redor, estava certo de que ninguém, nem mesmo Dona Emília, era quem parecia ser. A dúvida a envolvia como um manto pesado, enquanto ela se preparava para o que viria a seguir. E antes que pudesse respirar, o estalo de uma porta se abrindo ecoou, revelando ainda mais sombras a se aproximarem. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo, mais uma vez. A figura encapuzada estava agora diante dela, mais próxima do que nunca. A escolha agora é sua, Sofia. Decida bem, ou você pode perder tudo. Com essas palavras, a figura desapareceu na escuridão, deixando um silêncio pesado na sala. O coração de Sofia estampada em seu rosto. Miguel! Ela se lançou em direção a ele, sentindo um nó na garganta. Fique comigo, por favor. A angústia a invadia e foi então que percebeu. A faca, o brilho na luz da tempestade. Ele não estava apenas ferido. Dona Emília, ela gritou, mas a avó não se movia, ainda paralisada pelo terror. Miguel tentou erguer a mão, seu rosto pálido como a lua. Sofia, escute, você precisa sair daqui, agora. Era um sussurro entrecortado, como se cada palavra fosse uma luta. Ela segurou-se o braço, a carne quente se misturando com o frio do medo. Mas antes que pudesse responder, outro ruído cortou o ar, um estrondo na porta da sala. A entrada quebrou e um grupo de figuras se lançou dentro, seus rostos iluminados apenas pela luz relampejante. A tensão aumentou. Sofia mal conseguiu distinguir quem eram. Havia homens e mulheres, suas expressões cheias de intenções obscuras, como se tivessem vindo cumprir um propósito maligno. É hora de pôr um fim a isso, disse uma mulher alta, com cabelos curtos e um olhar penetrante. Sabemos o que sua mãe fez, e você está no meio de tudo isso. Sofia se sentiu como uma marionete em uma trama enredada. O que você sabe sobre minha mãe? Gritou, uma mistura de desafio e medo na voz. Aquela nova chegada só aumentava sua confusão. Ela não é quem você pensa que é, Sofia, continuou a mulher, seu tom grave. Helena, sua verdadeira mãe, fez um pacto, e você é a chave para todo esse terror. As palavras soaram como um eco no coração de Sofia, um choque que reverberava. O que você está falando? Helena é uma estranha. Nesse momento,
A imagem de Helena começou a se formar em sua mente e algo se agitou no fundo dela. Você tem que ouvir. Você não faz ideia de como tudo isso está conectado. Há anos, sua família esconde uma verdade terrível. Miguel, tentando se levantar, interrompeu. Sofia, você precisa acreditar nela. A vida que você pensa que você tem é uma farsa. As palavras dele cortaram o ar e o mundo começou a girar novamente. Mas meu pai, ela se lembrou de tudo que havia sido contado, das mentiras que a cercavam. Seu pai está vivo, Sofia, disse a mulher, roubando o ar de seus pulmões. E ele é parte de tudo isso. Você não é apenas uma inocente na história. Você está no centro dela. A revelação pegou Sofia de surpresa. A mente dela girava como um furacão. Não, isso não pode ser verdade. Mas havia uma fissura na sua crença, uma dúvida que começava a ganhar força. A figura encapuzada poderia representar algo muito maior. Um jogo de sombras, uma orquestra de segredos que mantinham a verdade oculta. Escute a mim. Precisamos juntar os pedaços e bater isso antes que seja tarde demais. A mulher insistiu, um toque de desespero em sua voz. Mas não houve tempo para decidir. Do nada, um grito cortou a cena. Uma nova figura surgiu por trás das sombras. Vinha em disparada, o rosto horrorizado. Dona Emília. E estava vestido de maneira semelhante ao grupo, mas o desespero em seus olhos era real. Eles não devem saber tudo, Sofia. Os segredos vão te destruir. Sofia olhou para a avó e a confusão se intensificou. O que estava acontecendo? Que mentiras estavam escondidas sob a superfície? O homem que a amava, que havia sido uma presença silenciosa, era parte do jogo, parte do plano. Mas antes que pudesse questionar, a mulher alta avançou, empurrando Sofia para o lado. Você não pode interferir. Ela rugiu, e a sala inteira pareceu tremer. Naquele momento algo estalou. Um brilho forte rompeu do colar de pérola que Sofia ainda segurava, iluminando os rostos assustados. Não! Murmurou Dona Emília, seus olhos arregalados em terror. O colar. O ambiente mudou instantaneamente. O brilho tomou conta de tudo e uma onda de energia percorreu a sala como um relâmpago. As expressões de todos congelaram em um misto de surpresa e horror. Sofia, não! Gritou Miguel. Mas já era tarde. O colar começou a vibrar, e com um estalo ensurdecedor, uma fenda se abriu no ar, uma passagem brilhante que sugava tudo ao seu redor. Figuras foram puxadas contra a luz, e em um instante, a mulher alta e seus aliados desapareceram na escuridão. Uma expressão de desespero em seus rostos. E então, tudo se apagou. A sala estava silenciosa. As luzes voltaram e a tempestade lá fora parecia ter recuado. Contudo, algo estava diferente. Sofá e Miguel estavam sozinhos, mas Dona Emília não estava mais com eles. O que aconteceu? Sofia sussurrou, a mente ainda girando com as revelações. Onde está minha avó? O medo a sufocava. E enquanto olhava para o vazio onde estava, percebeu a gravidade do que ocorrera. Miguel estava atordoado. Sua expressão dizia tudo. Ela devia saber sobre o colar, mas a mulher
Ela disse que sua mãe... E se Dona Emília soubesse de tudo? Uma onda de choque a atravessou. E se ela tiver feito um pacto também? A pergunta pairou no ar, que a verdade começou a desmoronar mais uma vez. A sala, que já fora um abrigo, tornara-se um campo de batalha onde os segredos e a traição se escondiam nas sombras. Sofia se recordou da sensação de se sentir a chave de um mistério, mas agora o mistério a consumia e a verdade fugia, como areia entre seus dedos. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu, disse Miguel, a determinação voltando a brilhar em seus olhos. Esta não pode ser a última vez que fica assim, e nós precisamos salvar Dona Emília. E com isso, Sofia sentiu que a tempestade dentro dela estava apenas começando. O que ela faria agora? O jogo mudou, e a resposta estava escondida em meio a um passado que nunca estivera à vista. Sofia estava em choque. O colar de pérola ainda brilhava em sua mão. O cheiro da tempestade que pairava no ar, misturado com o aroma de suor e medo. Miguel, ao seu lado, parecia tão abalado quanto ela. As sombras dos rostos ao seu redor ainda dançavam em sua mente, como se estivessem tentando contar uma história ainda mais profunda. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu, Miguel disse, a determinação voltando a brilhar nos olhos dele. E foi nesse momento que um estalo súbito cortou o ar, como se algo estivesse quebrado. A porta da sala se abriu lentamente e, para a surpresa de ambos, uma figura familiar apareceu. Era Dona Emília, mas ela não veio sozinha. Com ela, alguém caminhava, passos firmes, mas aquecidos por uma aura de familiaridade. Sofia! Exclamou a avó, um alívio evidente em sua voz. Eu pensei que tinha perdido você para sempre. Mas ao olhar de perto, uma expressão estranha passou pelo rosto de Dona Emília, como se ela tivesse visto um fantasma. A figura que acompanhava Dona Emília se aproximou. Sofia ficou congelada. A última pessoa que imaginava ver ali, neste momento crítico, era Helena. Mas não a Helena que conhecia, uma mulher jovem e vibrante. Não, ela estava mais velha, com um semblante marcado pelo tempo, mas seus olhos mantinham uma centelha de familiaridade. Sofia ficou sem palavras, olhando entre as duas mulheres. Não, não pode ser, murmurou. Quem é você realmente? A confusão era palpável. Não fazia sentido. Helena não poderia ser assumida de tal forma. O passado que acabou de descobrir estava se desenrolando bem diante de seus olhos. Eu sou sua mãe, Sofia. Helena disse, a voz firme. E precisávamos que você soubesse a verdade. O coração de Sofia parecia querer sair pela boca. A tempestade que rage lá fora parecia um eco de sua própria confusão interna. Isso é absurdo! Minha mãe é Ana! Gritou, a raiva subindo rapidamente. Não, Ana não é sua mãe. De sangue, a figura gritou. Uma tensão crescente nas palavras. Ela adotou você. E tudo o que você sabe, tudo o que você acreditava, está impregnado em mentiras. Uma onda de vertigem a atingiu. Então, tudo que construíra sob sua identidade era uma farsa. Segurem-se! Dona Emília gritou, puxando as duas.
enquanto a casa parecia tremer com a tempestade fora. Um estrondo ecoou, e Sofia sentiu uma força a empurrar para frente, arrebatando qualquer sensação de controle. Aqueles que estão atrás de você estão vindo, o que levou a um pânico desenfreado. Miguel, em um movimento rápido, segurou Sofia pelos ombros. Ei, precisamos ficar juntas, não importa o que aconteça. Mas enquanto ela olhava para Helena, a dor e a verdade a deixavam instável. A relação que havia sonhado com sua mãe estava desmoronando. As portas começaram a bater e os sussurros de vozes se aproximavam, cada vez mais claros. Uma sombra se projetou na entrada. Não há para onde correr. Você precisa decidir de que lado estará, Sofia. Uma mulher alta, com um olhar ameaçador, aparecia sobre o limiar. O brilho de seu olhar um convite à trajetória de conflitos não resolvidos. Sofia foi consumida pela confusão, incapaz de entender. Mas então, uma ideia a atingiu como um relâmpago. Miguel! E se isso tudo for uma armadilha? E se Helena realmente for a ameaça? O tempo parecia parar enquanto as possibilidades giravam em sua mente. Não! Gritou Helena, seus olhos transbordando de desespero. Eu não quero que você faça parte disso. Você é a única esperança. E nesse instante, os grupos colidiram e Sofia se viu presa entre a realidade que sempre conhecera e a nova verdade horrenda que precisaria encarar. A dúvida a envolveu como uma corrente. O que estava em jogo era muito maior do que ela poderia imaginar. A tempestade rugia lá fora, e o interior da casa se tornava um campo de batalha de sentimentos e revelações. Com cada segundo que passava, tornava-se mais claro que nada seria como antes. E enquanto as sombras se aproximavam, a única certeza era que a escolha que ela faria a levaria a lugar nenhum. Esta era a sua verdade, e estava prestes a se desdobrar de uma maneira que ninguém esperava. Sofia estava em choque. O colar de pérola ainda brilhava em sua mão, o cheiro da tempestade que pairava no ar misturado com o aroma de suor e medo. Miguel ao seu lado parecia tão abalado quanto ela. As sombras dos rostos ao seu redor ainda dançavam em sua mente como se estivessem tentando contar uma história ainda mais profunda. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu, Miguel disse, a determinação voltando a brilhar nos olhos dele. E foi nesse momento que um estalo súbito cortou o ar, como se algo estivesse quebrado. A porta da sala se abriu lentamente e, para a surpresa de ambos, uma figura familiar apareceu. Era Dona Emília, mas ela não veio sozinha. Com ela, alguém caminhava, passos firmes, mas aquecidos por uma aura de familiaridade. Sofia! Exclamou a avó, um alívio evidente em sua voz. Eu pensei que tinha perdido você para sempre. Mas ao olhar de perto, uma expressão estranha passou pelo rosto de Dona Emília, como se ela tivesse visto um fantasma. A figura que acompanhava a Dona Emília se aproximou. Sofia ficou congelada. A última pessoa que imaginava ver ali, neste momento crítico, era a Helena. Mas não a Helena que conhecia. Uma mulher jovem e vibrante. Não. Ela estava mais velha, com um semblante marcado pelo tempo.
mas seus olhos mantinham uma centelha de familiaridade. Sofia ficou sem palavras, olhando entre as duas mulheres. Não, não pode ser, murmurou. Quem é você realmente? A confusão era palpável. Não fazia sentido. Helena não poderia ser assumida de tal forma. O passado que acabou de descobrir estava se desenrolando bem diante de seus olhos. Eu sou sua mãe, Sofia, Helena disse, a voz firme. E precisávamos que você soubesse a verdade. O coração de Sofia parecia querer sair pela boca. A tempestade que rage lá fora parecia um eco de sua própria confusão interna. Isso é absurdo! Minha mãe é Ana! Gritou, a raiva subindo rapidamente. Não! Ana não é sua mãe de sangue! A figura gritou, uma tensão crescente nas palavras. Ela adotou você. E tudo o que você sabe, tudo o que você acreditava está impregnado em mentiras. Uma onda de vertigem a atingiu. Então, tudo o que construíra sobre sua identidade era uma farsa. Segurem-se! Dona Emília gritou, puxando as duas, enquanto a casa parecia tremer com a tempestade fora. Um estrondo ecoou e Sofia sentiu uma força a empurrar para a frente, arrebatando qualquer sensação de controle. Aqueles que estão atrás de você estão vindo, o que levou a um pânico desenfreado. Miguel, em um movimento rápido, segurou Sofia pelos ombros. Ei, precisamos ficar juntas, não importa o que aconteça. Mas enquanto ela olhava para Helena, a dor e a verdade deixavam instável. A relação que havia sonhado com sua mãe estava desmoronando. As portas começaram a bater e os sussurros de vozes se aproximavam, cada vez mais claros. Uma sombra se projetou na entrada. Não há para onde correr. Você precisa decidir de que lado estará, Sofia. Uma mulher alta, com um olhar ameaçador, aparecia sobre o limiar. O brilho de seu olhar um convite à trajetória de conflitos não resolvidos. Sofia foi consumida pela confusão, incapaz de entender. Mas então, uma ideia a atingiu como um relâmpago. Miguel, e se isso tudo for uma armadilha? E se Helena realmente for a ameaça? O tempo parecia parar, enquanto as possibilidades giravam em sua mente. Não! Gritou Helena, seus olhos transbordando de desespero. Eu não quero que você faça parte disso. Você é a única esperança. E nesse instante, os grupos colidiram e Sofia se viu presa entre a realidade que sempre conhecera e a nova verdade horrenda que precisaria encarar. A dúvida a envolveu como uma corrente. O que estava em jogo era muito maior do que ela poderia imaginar. A tempestade rugia lá fora e o interior da casa se tornava um campo de batalha de sentimentos e revelações. Com cada segundo que passava, tornava-se mais claro que nada seria como antes. E enquanto as sombras se aproximavam, a única certeza era que a escolha que ela faria levaria a lugar nenhum. Esta era a sua verdade e estava prestes a se desdobrar de uma maneira que ninguém esperava. A tensão é palpável quando um grito ecoou, cortando o ar como um raio. Ela não pode saber. Uma voz familiar e fria, a última pessoa que qualquer um esperaria ver naquelas circunstâncias, apareceu. Era Ana, sua mãe, mas não era a imagem amorosa que sempre imaginara. Ela parecia
parecia ter sido atingida por uma tempestade, com o olhar consumido pelo desespero. Ana, o choque evoluiu para medo. O que você está fazendo aqui? Eu vim antes que fosse tarde demais. As palavras dela mal saíram, entrecortadas pelo pavor. Sofia, você não entende. Helena não é quem diz ser. Ela é uma traidora. A sala ficou sem silêncio. Todos se entreolharam, boquiabertos. A revelação a deixou paralisada. Não havia tempo para processar. O medo tomou conta dela de novo. Ela está mentindo! Gritou Helena. Ana, você sabe a verdade. Você é a que deveria ser chamada de mãe aqui. Falar pode ser fácil, Helena, mas você não tem ideia do que está mexendo. Você não sabe o que essa vida fez comigo. Ana disparou, a raiva pulsando em suas veias. A tempestade lá fora parecia dançar em sintonia com a tensão no ar. Dona Emília pegou o colar e gritou. Basta! Não podem deixar que suas disputas se tornem a destruição da Sofia. Olhem ao redor, tudo está prestes a desmoronar. E então, tudo aconteceu rapidamente. A fúria da tempestade se intensificou. A intensidade se transformou em uma força centrífuga que arrastava todos para um vórtice de sombras. Sofia sentiu suas pernas fraquejarem. O que era real? O que estava acontecendo? De repente, uma luz forte irrompeu do colar, e antes que pudesse pensar, uma onda de energia os envolveu. A sala se iluminou abruptamente, revelando o que ninguém esperava. Originalmente oculto sob as sombras, figuras não conhecidas avançaram. Eram rostos familiares, mas com um olhar sombrio. Cada um deles uma versão distorcida e sinistra de quem realmente eram. Você não pode fugir do seu legado, Sofia. A multidão disse em uníssono, suas vozes ecoando como um coral. A conexão é mais profunda do que você pensa. A luz desmoronou, o tempo parecia manter todos cativos, e quando a escuridão recuou, tudo o que restou foram olhares. Confusos e respiradores ofegantes. Quem eram esses rostos? O que realmente estava acontecendo? E como todas aquelas figuras estavam interligadas? O caos do momento envolveu Sofia como uma tempestade relampejante. A verdade, que antes parecia se desdobrar, agora estava mais distante do que nunca. Sofia estava em choque. O colar de pérola ainda brilhava em sua mão, e os rostos ao seu redor pareciam mais sombrios. A tempestade rugia lá fora, mas a tempestade dentro dela criava um frisson que deixava tudo tenso. Você não pode fugir do seu legado, Sofia. Aquele coro de vozes mexeu com suas entranhas. Olhares conhecidos, agora distorcidos, cercavam-na, e a sensação de claustrofobia aumentava a cada segundo. Ana estava próxima, sua aparência exaurida, mas determinada. Sofia, escute, não acredite nisso. Ela implorou, mas antes que Sofia pudesse responder, um raio iluminou a sala e uma figura emergiu das sombras. Era um homem que ela conhecia bem, mas cujas intenções nunca haviam estado tão claras. Seu pai. Pai? Sofia sentiu um nó na garganta. Ele estava lá, mas não como a lembrança doce que ela guardava.
Havia algo sombrio em sua presença, uma escuridão que a fez hesitar. O que você está fazendo aqui? Sofia, precisamos falar, ele disse, a voz estrondosa como um trovão. O que você pensava saber sobre sua vida? Tudo isso é uma farsa. A tempestade lá fora parecia intensificar-se, cada relâmpago refletindo a tensão em seu interior. Como assim uma farsa? Sofia gritou, levando as mãos à cabeça. Sua mãe não te disse a verdade. Você não é quem pensa que é. Ele continuou, cada palavra cortando mais profundamente que a anterior. Helena não foi a única a mentir. A verdade é, eu sou mais do que um pai para você. Sou uma sombra do seu passado. Sentiu seu mundo desmoronar. Agora não eram apenas dúvidas, era um maremoto de revelações. O que você quer dizer com isso? Questionou ela, seu coração acelerando, como se soubesse que estava prestes a descobrir algo devastador. Eu sou parte de algo maior, Sofia. Um legado que você não pode ignorar. O olhar dele estava carregado de uma dor que parecia antiga, como se ele estivesse lutando contra o peso da certeza que era sua vida. Você está em perigo e precisamos agir. Há pessoas que farão qualquer coisa para obtê-la. Espere. Sofia hesitou, carregada de confusão. Olhando para Helena, a mãe que nunca soubera, ela sentia ali e, ao mesmo tempo, a sua história desmoronava como um castelo de cartas. O que ela sempre considerou certo começou a ruir diante de seus olhos. Você não pode estar falando sério. Estou, e há mais. A verdadeira razão pela qual sua mãe te afastou de mim é que você é a chave para um mundo que ela tentou proteger você, disse ele, as palavras saindo pesadas, cada uma mais reveladora que a anterior. Um grito surgiu do fundo da sala. Dona Emília estava caindo, puxada por uma força invisível que parecia levar tudo. Sofia, não deixe que eles dominem sua mente. A avó desmoronou, e a intensidade do momento fez com que Sofia ficasse paralisada, e então tudo se apagou. Quando a luz voltou a brilhar, não era apenas a sala em que se encontrava. Era um campo de batalha. Uma cena de caos e luta, repleta de sombras e luzes turbulentas. O que antes eram rostos familiares, agora eram criaturas distorcidas por um passado perdido. Um pavor que se materializava no centro de uma colisão de realidades. A figura que antes era uma oportunidade virou uma ameaça. A tempestade lá fora parecia agora um eco do que acontecia dentro de sua própria casa. Agora você vê a verdade, Sofia, disse seu pai, com a voz firme. Você pode escolher lutar ou deixar que tudo isso te consuma. O poder está em você. Sofia sentiu seu coração bater com força e a pressão crescendo em seu peito era quase insuportável. Como assim? Em mim? Foi tudo o que conseguiu dizer. Tudo estava tão descontrolado e a verdade parecia deslizar entre seus dedos. O que ela realmente era? Nesse momento, uma onda de energia surgiu das sombras e a realidade ao seu redor começou a distorcer-se.
Decida, Sofia. O tempo está contra nós. As palavras ecoaram em sua mente enquanto tudo ao seu redor começava a se desvanecer. Um sentimento de urgência a inundava. Umas vozes passando por ela como um turbilhão. Tudo o que fez foi perguntar a si mesma: onde estava a saída? E quem eram essas pessoas de verdade? A tempestade não estava apenas lá fora. Preciosa e turbulenta, ela estava bem aqui. E com essa onda de incerteza, a única coisa que ela sabia era que tudo estava prestes a mudar, mais uma vez. O caos tomou conta do ambiente. A tempestade rugia lá fora, mas o verdadeiro turbilhão estava no interior da casa. Todas aquelas revelações estavam se desenrolando como um novelo de lã que se desfazia a cada segundo. Sofia ficou paralisada, absorvendo tudo que as vozes ao seu redor estavam dizendo. Não, isso não pode ser verdade, gritou, seu coração disparando como o relâmpago. Helena, com lágrimas nos olhos, suplicou. Eu sou sua mãe de verdade, Sofia. Eu lutei para te proteger. O choque nas palavras dela ecoou pela sala, enquanto Sofia mal conseguia acreditar na tempestade de emoções que a cercava. Ana, com um olhar angustiado, respondeu: Você não sabe o que está dizendo. Helena não é de confiança. Ela se infiltrou na nossa vida para destruir tudo. Esse eu sei bem demais. A tensão aumentava. A sala parecia prestes a desmoronar junto com a verdade que estava sendo revelada. Chega! Gritou Dona Emília, rodeando o colar de pérola com uma mão. Se não pararem agora, todos nós iremos nos perder. E nesse momento, uma onda de energia e luz emanou do colar, iluminando todos os rostos distorcidos pela dúvida e medo. Um uivo de vento cortou o ar e tudo à sua volta começou a girar, como se o tempo estivesse falhando. Sofia se viu no centro da tempestade, cercada por sombras flutuando e sussurrando segredos que estavam ocultos por anos. Qual é a verdade? Questionou, a voz quebrando de tanto voz. Você pode aceitar seu legado ou se libertar dele. Aquela energia parecia pulsar nas mãos de todos, como se estivessem prestes a explodir em 1000 pedaços se não tomassem cuidado. Miguel, que observava todo o desenrolar da cena, deu um passo à frente. Sofia, não deixe que eles decidam por você. Ele estava ali, firme e decidido, segurando a mão dela. Seja qual for sua escolha, estarei ao seu lado. As palavras dele pareceram um farol em meio à tempestade que a envolvia. As vozes ao redor começaram a se misturar em um coro de advertências e promessas, e a pressão dentro dela aumentava. Peito. Mas antes que pudesse agir, a porta se abriu com força, revelando uma figura familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Era Miguel, mas não aquele que conhecera. Era um Miguel do futuro, carregando nas feições marcas de dor e perda. Sofia, você é a única que pode romper o ciclo. Ele disparou e as murmurantes vozes se silenciaram. Como assim? Sofia se sentiu perdida. Romper o ciclo de quê? De mentiras e dor. O que você decidir agora vai ecoar por gerações. Sua voz era de um homem que já havia experimentado as consequências de decisões erradas.
A sala ficou em silêncio e, por um momento, o barulho da tempestade lá fora parecia distante. Olhando entre as faces de quem a cercava, a verdade começava a surgir como uma luz. No fundo de seu ser, eu escolho ser livre. Livre das mentiras. Livre para descobrir quem sou realmente. E ao pronunciar aquelas palavras, uma onda de luz explodiu do colar de pérola, envolvendo a todos. Quando a luz se dissipou, Sofia percebeu que estava sozinha. Olhou em volta e viu que a casa estava intacta, mas os rostos que amava estavam ausentes. O colar ainda pulsava em sua mão, agora silencioso, quase como um amigo que cumprira sua missão. Um misto de alívio e dor se abateu sobre ela. O que significava essa liberdade? Com a escolha feita, um novo caminho se desenrolava em sua frente. Uma viagem sem fim, cheia de mistérios e promessas. E ali, no silêncio que se seguia, um pensamento impressionou-se nela. A verdade é um peso que carrego, mas agora posso transformá-lo em força. Eu sou Sofia, e essa é apenas a minha história começando. E se você chegou até aqui, isso mostra que você faz parte desta jornada incrível. Não perca nenhuma das emoções que estão por vir. Inscreva-se imediatamente no canal para não ficar de fora das próximas histórias exclusivas. Esmague aquele botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas vivam essa experiência. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo que você acabou de ver. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Juntos faremos dessa comunidade algo ainda mais incrível.